Boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. Este é mais um vídeo que vai ser disponibilizado nas minhas redes sociais. Eu sou grata a Deus pela sua vida, que tem compartilhado, que tem deixado lá o seu like, que tem curtido, que tem inscrito no meu canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A maioria dos meus vídeos são gravados no meu local de trabalho. É o tempo oportuno que eu tenho para fazer com mais tempo, com mais tranquilidade. Por essa razão, algumas vezes tem alguns vídeos de carro aqui onde fica uma avenida e não para. Mas eu quero te dizer que você é uma pessoa muito especial para Deus. Deus, ele tem interesse de tratar comigo e com você, para que nós possamos, quando nós partirmos deste mundo, nós iremos ter um encontro com Ele. E Ele deseja nos encontrar, porque Ele vai vir buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Hoje eu quero meditar com você no Evangelho de João e vamos falar um pouquinho a respeito do discurso de Jesus. Hoje nós vemos muitas igrejas, em cada bairro que você for, em cada rua, em várias esquinas, tem várias denominações, várias igrejas, com centenas de pessoas em todo o mundo. Porém, pessoas que muitas vezes não estão sendo tratadas. Está havendo um crescimento muito grande, as pessoas dizendo que estão pregando o Evangelho, mas um Evangelho cheio de facilidades, um Evangelho sem descrição da humildade, porque o Evangelho de Cristo, a descrição é a humildade. Onde Jesus estava, ele fazia daquele local uma igreja, pregava para as pessoas, ensinava para as pessoas e realizava os seus milagres, e eram uma bênção. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus com 14 anos de idade, hoje eu já estou com 50, e o Evangelho mudou muito. As pessoas mudaram muito o Evangelho de Cristo. Antigamente você ia para a igreja com o seu coração contrito, com o seu coração aberto, para ouvir a palavra de Deus, glorificar a Deus, e você era muito bem recebido. Muitas das vezes nós mandávamos um bilhetinho para o pastor, o bispo, o reverendo, quem estivesse, e ele recebia de muito bom grado, nos dava a oportunidade. Tinha aqueles irmãos humildes que às vezes não tiveram nem a oportunidade de fazer o Mobral, mas quando meditavam na palavra de Deus, quando eles liam ali um versículo, contavam o seu testemunho, a igreja recebia, e era uma bênção. Mas hoje mudou muito. Hoje, para você cantar na casa do Senhor, você tem que entender de música. Para pregar a palavra de Deus, você precisa estudar muito, acertar nas palavras, ter um bom sermão. Não que isso não seja bom, é muito bom. Para pregar a palavra de Deus, nós precisamos ter o conhecimento, ter o entendimento, pedir a sabedoria que vem dos céus. Mas o nosso Deus, Ele usa quem Ele quer. Ele não deixou ninguém capacitado, é Ele que nos capacita. E como que Ele vai nos capacitar se nós não tivermos uma oportunidade de aperfeiçoar isso e de fazer isso? Ninguém nasce sabendo. Então, hoje em dia, se você for pregar a palavra de Deus nas grandes capitais, se você não puxar o R, em algumas é o X, você é considerado como que não sabe falar. E outro dia eu estava assistindo uma reportagem de uma repórter muito conhecida em uma das redes de televisões, e ela falou da seguinte forma: ela é nordestina, assim como eu sou. Todos nós nordestinos, nós falamos às vezes alto, falamos não puxando o R, o X da cidade, mas nós temos a nossa própria pronúncia. E ela disse que chegou ali naquela redação muito preocupada, porque ela iria fazer uma entrevista para aquele emprego. E ela disse que como ela falava alto, como ela puxava um pouquinho, ela disse que o diretor viu, percebeu que ela estava assim, muito preocupada, chamou ela e falou: não se preocupe, porque aqui nós apoiamos a diversidade. Ou seja, você não precisa
nascer numa capital que o pessoal fala diferente. Você tem o seu sotaque, mas você é um ser humano, como outro qualquer. Aí vocês pensam aí do outro lado. Você já pensou? Você que discrimina as pessoas nordestinas, que fala das pessoas que falam alto, que fala da maneira como Deus determinou para falar? Será que nós podemos realmente fazer isso? Será que nós podemos discriminar alguém pela sua forma, como ele fala, como ele canta? De forma alguma. Eu quero pedir para vocês que o Espírito Santo, através desta palavra, nos chame para uma grande responsabilidade. Meus amados irmãos, nós estamos atravessando dias difíceis nas nossas vidas. Estamos enfrentando uma pandemia, milhões de pessoas já morreram. E a maioria das pessoas só estão preocupadas com a vacina, a forma como o governo está trabalhando, como o presidente está trabalhando. Todos os dias tem um escândalo, mas quantos de nós já paramos para nos preocuparmos e entendermos que isto é a voz de Deus falando conosco de uma forma diferente? A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias eram os princípios das dores, não era o fim, mas haveria fome, pestes, guerras, terremotos em vários lugares. Então você que é cristão, você que é um servo de Deus, você está preocupado com o quê? Ao invés disso, vamos falar do evangelho genuíno da palavra de Deus. O evangelho que é voltado para o arrependimento. Certa feita, Jesus estava em um determinado lugar com os discípulos e tinha uma grande multidão. Jesus olhou para Felipe e falou: Felipe, como que nós vamos alimentar todas essas pessoas? Porque Jesus queria experimentar Felipe. Ele sabia muito bem como ele ia fazer. E Felipe disse: mestre, vamos gastar algumas pratas, hein? Para cada pessoa comer um pão. Mas aí tinha um outro discípulo, mais ousado, falou assim: Senhor, tem um menino andando por aí, com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pediu que o povo ficasse sentados, organizados, e ele abençoou, dividiu aquele pão e todos foram alimentados. Então Jesus é muito organizado. Eu fico muito preocupada quando eu chego na casa de Deus, quando eu chego em algum ambiente que está realizando um trabalho para o Senhor e as pessoas são totalmente desorganizadas. Nós precisamos ter esta preocupação de nos organizarmos para fazer aquilo que é especial para o nosso Deus. E logo após, a palavra de Deus nos diz que Jesus andou sobre as águas, os discípulos ficaram preocupados, e aí Jesus não saiu com os discípulos saíram sozinhos, e a multidão também saíram à procura de Jesus. E quando Jesus encontrou-se com eles, perguntaram: estão procurando por quê? É por causa dos milagres que vocês viram? Vocês estão acreditando mesmo no que eu fiz? Vocês estão interessados mesmo no que eu tenho para falar para vocês? Ou vocês estão me procurando por causa do alimento? Não se preocupe somente com o alimento que sacia a vida de vocês, o materialismo, mas sim com o pão da vida, o pão do céu. E é isso que eu quero chamar a tua atenção. Não fique preocupado com as coisas terrenas que estão acontecendo neste exato momento. Venha se preocupar com as coisas de Deus, com as coisas do céu, com as espirituais. É isso que Deus espera de nós. E Jesus falou de uma forma clara para aqueles homens que eles precisavam se preocupar com o reino de Deus. E é isso que nós precisamos hoje em dia fazermos, meus amados irmãos. Nós vivemos hoje um evangelho de facilidade, que as pessoas podem vir como elas estão e permanecerem da mesma forma. O evangelho de Cristo não é este. O evangelho de Cristo é um evangelho de transformação, de libertação. Eu e você precisamos ter uma mudança de caráter na nossa vida. Precisamos meditar na palavra de Deus. E a Bíblia vai nos dizer no evangelho de João, no capítulo 6, no verso 60, que os discípulos, muitos dos discípulos de Jesus, porque não eram somente os 12, Jesus tinha outros discípulos, disseram assim: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? E Jesus, sabendo do que eles estavam pensando, do que eles estavam falando, olhou para os 12 e falou assim: vocês querem ir também com eles? E Pedro, muito ousado, falou: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu
tem palavra de vida eterna. Só tu tem palavras que nos liberta, que nos transforma, que nos purifica. Irmãos, o Evangelho que é falado, que é pregado com verdade, nunca foi duro. O Evangelho precisa voltar à essência. Nós precisamos voltarmos ao primeiro amor e viver uma vida de sinceridade, uma vida de comunhão, uma vida de verdade, uma vida de integridade para com o nosso Deus. Nós precisamos nos voltarmos para as orações, viver uma vida de oração, uma vida de comunhão. Hoje nós vemos muitos trabalhos sendo realizados. Se você abre hoje a internet, tem vários banners com várias pregações, várias igrejas falando que está fazendo tarde da bênção, tarde da libertação. Nada contra. É importante, são trabalhos voltados para as mulheres e muitas mulheres de Deus. Mas quando você começa a ver o banner lá, quando você começa a ler o banner, a primeira coisa que você vê é missionária tal, evangelista tal, bispo tal, levita tal. E quando você vai procurar entender, se você ficar na porta de uma dessas igrejas e perguntar para a missionária, irmã, qual que é a sua igreja que a senhora congrega? A senhora pode se identificar, por favor, deixando aqui sua carteirinha? Não existe, não tem. Então, comece a se policiar a partir de hoje. Medite nesta palavra. Medite na palavra do Senhor. Vamos dizer o evangelho de sinceridade e de verdade. Porque o missionário sou eu e você. Eu sou uma missionária. Eu estou fazendo o trabalho do Senhor. Mas o trabalho missionário é um trabalho árduo. Eu vim da região do Nordeste, onde nós andávamos meia hora, 1 hora, 50 minutos para irmos congregarmos. Nós não tínhamos muitas vezes um bom sapato, uma boa roupa. E os missionários que iam lá era para fazer isso. Muitas vezes pagavam a passagem do seu próprio bolso e eles iam lá para anunciar o Evangelho. Missionário é aquela freira que morreu lá pedindo para as pessoas respeitarem. Lá na Amazonas, lembra delas? Que ela foi morta. Então o Evangelho, o missionário, ele é uma pessoa que ele sofre dores, ele prega a verdade e nós ficamos aqui na nossa casa. E nós, só porque falamos um pouquinho a palavra de Deus, nós já nos taxamos de missionários, de missionárias. Pelo amor de Deus, meus amados, vamos levar o Evangelho de Cristo a sério. Vamos ter uma vida de santificação diante de Deus. Às vezes é nas mínimas coisas que Deus espera de nós uma transformação de vidas. Uma transformação, um Evangelho de verdade. Nós precisamos pedir para Deus que levantem homens e mulheres de Deus para falar a verdade para as pessoas. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, mas nós precisamos de mulheres de Deus, de homens de Deus que se levantem com a bandeira do Evangelho e diga para as pessoas, olha, você precisa ser transformado, você precisa ser liberto, porque a nossa vida não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. O nosso mestre veio, morreu na cruz do Calvário e nos prometeu voltar para nos levarmos para onde aonde Ele está, nós iremos estar lá também com as nossas vestes brancas, vamos receber um novo nome. E que Deus te abençoe com esta palavra, que o Evangelho possa entrar na sua casa, na vida da sua família. Convoque a sua família, convoque os seus filhos e diga para eles, vamos nos achegar para perto de Deus, vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, por pensamentos, por palavras, por obras e por omissões. Nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando somente dos governantes. Não, meus amados. Nós precisamos viver uma vida e um evangelho de transformação que liberta, que salva e que cura. Fique com esta palavra no nome de Jesus.